Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Investimento Inteligente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário, a gente vai falar sobre o BTLG11, que é administrado pelo BTG. Se você gosta desse tipo de assunto, saiba que aqui no canal eu faço vídeos diários como esse, sobre ações e fundos imobiliários. Então, não perca tempo e se inscreva aqui no canal, aperte no botãozinho vermelho aí embaixo para não perder vídeos diários como esse. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O BTLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos, é administrado pelo BTG, como eu falei, né? E é um fundo aí já mais antigo, porque ele teve seu IPO em 2010, então já é um fundo imobiliário de 12 anos. Mas esse fundo, no começo, ele era administrado pela TRX, e aí depois então que ele passou a ser administrado pelo BTG Pactual. Aqui a gente vê que o valor patrimonial por cota desse fundo atualmente é de R$ 99,19. Então ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado dele atualmente é maior do que o patrimônio que esse fundo imobiliário possui. Então o PVP dele aí é de 1,05 e a gente vê um número de cotistas de mais de 160 mil cotistas, uma liquidez média diária de 3 milhões e 800 mil reais. Então um fundo bem interessante, com bastante liquidez, com vários cotistas, né? E o PVP aí um pouco acima, né, de 1, então um PVP de 1,05. Então não é um fundo imobiliário que atualmente esteja descontado, né? Pelo contrário. E o valor atual dele, então, a cotação atual no momento que eu estou gravando esse vídeo é de R$ 103,65. Então, voltando ali, o valor patrimonial por cota é de R$ 99,00 e o valor atual é de R$ 103,00. E o dividend yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses é de 8,20%, um dividend yield, na minha opinião, bem interessante, principalmente se tratando de um fundo imobiliário de tijolo. Aqui a gente vê que esse fundo imobiliário atualmente possui 12 ativos, né, e todos eles com vacância zero, né, zero de vacância. Mas apenas um desses ativos, né, um desses imóveis aí registra vacância, que é esse imóvel aqui, o BTLG Hortolândia, localizado em Hortolândia, em São Paulo. Tem 22 unidades dentro desse imóvel, né? E ele registra uma vacância aí de 36%. Então, é o único ativo, né, dessa lista aí de 12 ativos do BTLG11 que registra vacância. Mas, em relação a essa vacância, não acredito que seja algo tão preocupante, porque esse imóvel ele registra um percentual pequeno em relação às receitas do fundo imobiliário. Então a gente vê ali que o percentual em relação a todas as receitas desse fundo imobiliário é de 0,66, né, no comércio e distribuição, 0,74 na área de agropecuária e 0,34 na área de transporte. Então é um imóvel que representa pouco, né, em relação às receitas totais desse fundo imobiliário, né, o BTLG 11. Aqui a gente vê a distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento, algo que é sempre muito importante de a gente verificar num fundo imobiliário. E 66%, então a maior parte, né, dos contratos totais aí administrados pelo BTLG11, 66% tem vencimento acima de 36 meses. Muitos contratos aí do BTLG11 tem aí prazo de 10 anos, né? E isso é bem importante também, porque a gente vê o que? Uma previsibilidade no recebimento dessas receitas pelo fundo imobiliário. Quanto mais previsível, né, o recebimento dessas receitas, com certeza mais segurança isso traz para o cotista do fundo imobiliário, porque ele sabe que o fundo imobiliário vai receber receitas por bastante tempo. Então, acredito aí que é um valor bem interessante, um percentual interessante para o BTLG11, a questão dos vencimentos dos contratos de locação dos imóveis. E aqui a gente vê uma notícia, na verdade, do ano passado, mas que quando a gente fala do BTLG11, eu acho que é interessante de trazer, porque conforme aí o site, né, fis.com.br, o BTLG no ano passado vendeu 4 ativos. Vendeu o Itambé São Paulo, Supermarket Rio de Janeiro,
Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo. Esses 4 imóveis não estavam mais tão alinhados aí com a estratégia, né, utilizada pela administração. E por que eu acho interessante frisar essa notícia aqui do ano passado? Porque mostra uma gestão ativa do fundo imobiliário, né? Então não é uma gestão que fica inerte, então fica lá mantendo imóveis, por exemplo, que não estejam mais alinhados à estratégia do fundo imobiliário. Não, aqui a gente vê que o BTG, no momento que verificou que esses imóveis não estavam mais alinhados com a sua estratégia, foi lá de forma ativa, né, e vendeu esses 4 imóveis. Então a gente vê que é uma gestão que realmente zela aí pelo patrimônio do fundo imobiliário, né, e que tem uma estratégia clara traçada e que a partir do momento que determinado imóvel não fizer mais parte dessa estratégia, ele vai lá e vende. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto de fundos imobiliários que tenham uma gestão ativa, né, e que demonstrem isso na prática. Eu acho que é o caso aqui do BTLG11. Em relação aos rendimentos aí do BTLG, a gente vê que o valor aí vai ficando nos últimos meses de 72 centavos por cota. E os pagamentos costumam ser anunciados com base na posição do cotista aí na metade do mês, né? Então a gente vê que em janeiro foi no dia 14 de janeiro, fevereiro foi no dia 15 e em março foi no dia 15 também. Na minha opinião, esse momento vem mostrando um ponto de entrada para vários fundos imobiliários. Existem muitos fundos imobiliários grandes, alguns até fazem parte dos maiores fundos do Brasil, né, que estão com PVP muito abaixo e que tem uma gestão tão boa quanto a do BTLG. Então, o que a gente tem que ter em mente? Se o objetivo for a renda mensal, eu acredito que o BTLG serve bem. Por quê? Porque é um fundo bem administrado. O BTG é uma boa administradora, né, de fundos imobiliários. Então é um fundo bem administrado e fundos bons costumam realmente, produtos bons, né, costumam ser mais caros. Então pagar um PVP de 1,05 não acredito que seja tão esticado. Eu não tenho BTLG 11 em carteira e não pretendo comprar agora, porque acredito que existam outros fundos com ponto de entrada, né, que esteja aí com PVP bem descontado, em setores que tendem a crescer nos próximos anos, né? Então eu acredito que o BTLG nesse momento é um pouco caro, sim, tá? Mas claro, todos os investimentos são decisões estritamente pessoais, né? Aqui eu não dou recomendação de compra ou de venda, porque eu não sou analista CNPI. A única coisa que eu faço é compartilhar meus estudos com vocês e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo também. Gostaria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acham do BTLG e de outros fundos imobiliários. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo, né? Um forte abraço a todos e até a próxima.